Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou a Sheila, gestora de Inbound Marketing da Qualitim e vou acompanhar com vocês essa live hoje. Antes de mais nada, gostaria de informar a todos que para participar do sorteio ao final da live é necessário estar inscrito no evento. O link oficial está na descrição dessa live e você tem 10 minutos para se inscrever. Corre lá, é grátis. Essa live é uma produção da Qualitim e do Inexpoa, duas empresas parceiras que se uniram para levar até você um conteúdo fundamental para o seu negócio neste momento de retomada da economia. Falaremos de negócios, mindset, ferramentas de gestão, metodologias, resiliência, resultados e muito mais. E de como tudo isso pode ser utilizado por você para melhorar o seu negócio. A Qualitim é uma empresa especializada em implantar soluções e ferramentas para que líderes comprometidos atinjam suas metas, por meio de métodos práticos de gestão para alta performance. Com experiência internacional de mais de 20 anos no mercado, possui empresas na sua carteira como NET, Serasa Experian, Claro Brasil, Claro Colômbia, Grupo Invepar, Grupo Inbeta, entre outros. O INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana, é o maior instituto de PNL, Programação Neurolinguística do mundo, com mais de 30 cursos e treinamentos, todos com base em PNL. É o único instituto reconhecido pela ONU, pelo trabalho que desenvolve, reconhecido pelo prêmio Latin American Quality. Essa live vai durar exatamente 1 hora. Inicialmente, os speakers farão uma rápida apresentação dos seus temas, 10 minutos para cada um. Num segundo momento, de 10 minutos também, eles terão um espaço conjunto onde alinharão os seus temas. E numa última janela de 10 minutos, eles responderão as perguntas que vocês enviarem pelo nosso número de WhatsApp, que vai estar na tela durante toda a live. Fiquem à vontade para enviar as perguntas durante a live, que eu vou acompanhar e repassar aos speakers no momento oportuno. Nos últimos minutos dessa live, vamos realizar o sorteio para o pessoal que está inscrito. Serão sorteados um curso EAD da Academia Qualitim, principais conceitos e ferramentas para a gestão de alta performance, um curso do INEX ministrado por Michele Zanetti, Negociação e Vendas com Programação Neurolinguística, e 2 livros de autoria de Newton Dri. Os sorteados deverão comentar no chat com a palavra ganhei ou enviar um e-mail para atendimento@qualitim.com imediatamente após a live, confirmando seus dados. Agora, vou apresentar rapidamente os speakers da noite de hoje. Newton Dri é palestrante inspiracional e consultor em gestão organizacional, atuando também como professor em cursos de pós-graduação e instrutor em diversos cursos abertos e in company. Engenheiro civil, com especialização em gestão e marketing esportivo, foi ex-executivo de empresas como Encol, IBM, Sesc, Sojipa, Esporte Clube Juventude, entre outros. Gestor da área de capacitação da Qualitim, uma das maiores e mais respeitadas consultorias do Brasil, também é especialista em gestão de indicadores. Já passou por diversas empresas dos mais variados segmentos e portes. É um dos palestrantes mais requisitados para falar sobre o tema, pois possui uma abordagem diferenciada que une a técnica do tema com uma didática simples e de fácil compreensão aos gestores. Michele Pajac é psicóloga, especialista em avaliação psicológica e neuromarketing. Zanetti cursou engenharia metalúrgica, gestor e auditor de sistemas de gestão da qualidade e meio ambiente, atua em empresas do segmento automotivo, agrícola, de fixação e químico. Juntos, são Master e Advanced Practitioner, empresários do ramo de treinamento na capital e na Serra Gaúcha. Também Head Trainers do treinamento de desenvolvimento e liderança DL, do curso de negociação e vendas com PNL e DL Águia Real. Representam o INEX, o maior instituto de programação neurolinguística do mundo. Vou passar a palavra para o Dri, neste momento, que vai iniciar sua apresentação. Eu vou ficar recebendo as perguntas de vocês no WhatsApp e retorno em 20 minutos para conduzir o bloco de perguntas. É com você, Dri. Boa noite, Sheila. Boa noite, amigos. Bem-vindos à nossa live. Queria cumprimentar Michele Zanetti aqui com a gente também. Boa noite, Dri. Boa noite para todo mundo. Cumprimento especial também para a Larissa e o Leandro, na nossa retaguarda técnica aqui. Prazer estar com vocês. Vamos dar início a essa live. Queria também, antes de mais nada, parabenizar você que está aqui conosco nesse dia. Entre tantas lives que nós temos nesses dias de pandemia, né, pessoal? Entre tantas lives, o assunto do momento. Vocês escolheram a nossa. Uma live de gestão de negócios, uma live que fala de gestão emocional, certo? Então, cumprimentos a você por ter nos escolhido. E por conta disso, para retribuir essa preferência, nós nos comprometemos aqui a entregar o melhor conteúdo, dar 100% do que a gente pode aqui para você ao final dessa live ficar
satisfeito com um conteúdo bacana, útil para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Eu vou começar conversando, depois eu passo a bola para a Michele Cusanetti. Eu vou falar um pouquinho de gestão de negócios, mas para a gente entender um pouquinho de gestão de negócio, a gente precisa entender primeiro o nosso negócio, como funciona o negócio. Para eu melhorar alguma coisa, eu preciso entender como isso funciona. Então eu vou dividir aqui minha primeira participação em 3 blocos. Primeiro, entendendo o seu negócio. Segundo bloco, como uma boa gestão de indicadores me ajuda o meu negócio nesse momento de pandemia. E num terceiro momento, como a Qualitim se dispõe a ser parceira do seu negócio nesse momento, e principalmente numa retomada da economia que a gente está vivenciando a partir de agora. Então vou começar entendendo como funciona um negócio. Gente, genericamente, de uma forma bem simples e bem didática, um negócio é um conjunto de processos e recursos que transformam insumos em produtos, que a gente entrega para clientes. Vou pedir para projetar aqui no nosso telão um esquema para vocês entenderem bem como funciona um negócio. A gente pode definir um negócio também, caracterizar um negócio como um conjunto de 4 fatores. As coisas que entram, as coisas que saem, as coisas que eu tenho e as coisas que eu faço. Então, olhando aqui na nossa tela, nós temos lá naquela ponta os insumos, que são as coisas que entram no negócio. Todos os negócios, seja uma grande empresa, uma pequena empresa, uma área de uma empresa, todos os negócios recebem insumos, basicamente matéria-prima, energia e informação. Utiliza esses insumos para produzir alguma coisa, para produzir produtos que o negócio entrega para os seus clientes. Dentro do negócio nós temos processos e recursos. Processos são as coisas que a gente faz. Tem gente que quando se fala em processo nas empresas tem problema de pele. Processo é uma palavra muito complicada. As pessoas têm um certo medo, pânico de processo. Ai, processo. Mas processo é simples, gente. Processo são as coisas que a gente faz. Atendimento, venda, operação, acabamento, produção, logística, isso tudo são processos. Então a gente faz processos utilizando recursos humanos, pessoas, máquinas, equipamentos, recursos materiais e recursos tecnológicos, que são as coisas não palpáveis. Então a gente caracteriza um negócio mais ou menos desse jeito. Gente, todos os negócios são exatamente assim. Não interessa o tamanho, o tipo, uma área de uma empresa, todos funcionam assim. Bom, onde é que se encaixa aí um indicador? Como é que eu encaixo um indicador no meu negócio? O que é um indicador? O indicador é uma unidade de medida, é uma métrica, é como eu faço para medir um determinado processo. Um processo leva um produto, o produto é um resultado. Para eu medir esse resultado, eu preciso atrelar um indicador, uma métrica. Como é que a gente mede vendas? Medindo os reais que a gente vende por mês. Como é que a gente mede qualidade do atendimento? Fazendo uma pesquisa, vendo o percentual de satisfação das pessoas e assim por diante. Essa métrica é um indicador. E o indicador é importante para que eu avalie se o meu processo está gerando os resultados que dele se espera. Tá certo? Bom, num negócio eu preciso ter processos para atender os meus clientes. Outra questão importante, quem são esses clientes? Quando a gente pergunta numa organização que a gente atende como consultor, quem são os clientes do teu negócio? Normalmente a resposta é, são clientes internos e externos. É a resposta padrão que todo mundo tem. Mas é um pouco mais do que isso, além de clientes internos e externos. Vou pedir para colocar o próximo slide, para a gente entender quais os clientes que um negócio precisa atender. E para facilitar o entendimento, vamos chamar esses caras de ceva. Isso, o apelido daquele líquido maravilhoso, geladinho, que a gente bebe normalmente a partir da sexta-feira, né, com aquele colarinho cremoso, branco. Ceva, essa palavrinha, esse apelido de cerveja, indica os 4 tipos de cliente que qualquer negócio precisa atender. O C representando os clientes consumidores, que podem ser internos ou externos. Os externos são aqueles que eu atendo fora da minha empresa, meu cliente tradicional. Os internos são as áreas dentro da minha empresa que o meu negócio atende. Então, vendas é cliente do financeiro, que é cliente da produção, que é cliente da logística, e há uma relação de cliente-fornecedor dentro das empresas. Então, esses clientes são os clientes internos. A letra A indica um outro cliente importante de tudo que é negócio, acionistas, os donos do negócio, os sócios do negócio. Eu preciso ter no meu negócio indicadores que avaliem os processos que atendem os consumidores, os clientes internos e externos, os acionistas, que normalmente são indicadores relacionados à área financeira, indicadores financeiros de resultado financeiro.
Outro cliente importante que eu preciso atender através dos meus processos, dos meus resultados, é o cliente equipe, as pessoas, os colaboradores que trabalham no meu negócio. E finalmente aqui representado pela letra V, o vizinho, com sentido de comunidade, ou seja, eu preciso também, meu negócio também precisa atender a comunidade em que eu estou inserido. Negócios que têm dificuldade com comunidade têm muito problema de crescer, né? Muita dificuldade. Então eu tenho que ter indicadores para atender esses 4 tipos de público aqui. Ok? Bom, isto é entender o meu negócio. Agora, como um indicador me ajuda no gerenciamento do meu negócio, principalmente nesse momento que a gente vive de crise, de pandemia? Vou pedir para rodar o próximo slide. Aqui nós temos esquematicamente passado, presente e futuro. Então, uma boa gestão de indicador me mostra como eu fui no passado. Eu sou capaz de entender o passado através dos resultados que eu venho gerenciando. Me mostra o que está acontecendo no presente. Esses resultados me mostram como é que a minha empresa está no presente. E me fazem projetar melhor o futuro, através de planos de curto, de médio, de longo prazo, enfim. E eu vou gerenciar esses planos através de indicadores. Então, indicadores, um bom indicador faz eu entender o passado, eu entender o que está acontecendo no presente e, obviamente, o que é mais importante, eu fazer projeções para o futuro. Um bom plano de ação, o próximo slide, por favor. Um bom plano de ação vai começar por uma correta definição de indicador e meta. Onde eu quero chegar? Qual é a meta que eu quero atender? Que indicador eu vou utilizar para chegar nessa meta? Então, quando a gente faz um plano, gente, plano é algo formal, tá? Plano é escrito, é detalhado, não é aquilo que a gente tem na cabeça. Um plano começa na cabeça, mas ele só vai funcionar se ele estiver estruturado no papel, no computador, enfim, em algum lugar. E se a gente estruturar isso, a gente recomenda um método aqui para estruturar isso, que é o método PDCA, um método simples de gestão que todas as empresas utilizam. Planejar o que eu vou fazer, desenvolver, executar o que foi planejado, controlar resultados e atuar corretivamente. Então, quando eu vou fazer planos, e neste momento a prioridade são planos de curto e médio prazo, principalmente os planos de curto prazo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. Tá? Aliás, a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem, né? Cada vez que os governos se reúnem, que o governador se reúne, a gente não sabe o que vai acontecer na semana seguinte. Há 6 meses atrás nós também não sabíamos o que ia acontecer. Sabíamos que a gente ia estar nessa situação. Então, nesse momento, os planos são muito mais de curto, de curtíssimo prazo, do que de médio e longo prazo. De todo jeito, qualquer tipo de plano, se eu estruturar ele com boas ferramentas, com uma boa metodologia, e essa metodologia aqui, PDCA, é a melhor de todas. Se eu estruturar, por exemplo, com um modelo, uma ferramenta chamada 5W2H, onde eu vou detalhar todo o meu plano utilizando essas 7 letrinhas, o que um plano é? Um plano nada mais é do que um conjunto de ações, é um conjunto de coisas que eu vou fazer, é um conjunto de o que eu vou fazer. O que em inglês é what, né? O primeiro W aqui. Então, na verdade, essa ferramenta 5W2H é uma ferramenta para a gente estruturar o nosso plano de ação, onde a gente vai definir o que vai fazer, quem faz, quando faz, onde faz, por que faz, como faz e quanto custa. São as iniciais dessas 7 letrinhas aqui, obviamente que tudo isso em inglês. Tá certo, gente? Então, nesse momento, a gente deve priorizar algumas ações, priorizar até algumas ações para atender alguns clientes, e esses clientes dependem da situação que você está com a sua empresa hoje. A maioria das empresas a gente sabe que está passando por muita dificuldade, então provavelmente os processos que serão atacados, que deverão ser melhorados, são mais os processos financeiros para sobreviver nesse momento, tá certo? Mas dependendo de como está a situação da sua empresa, você pode priorizar outros indicadores que beneficiem outros clientes além do acionista. Muito bem, então, entendemos o nosso negócio, como uma boa gestão de indicadores pode me ajudar, com ferramenta pode me ajudar a sair desse momento difícil. E por fim, como a Qualitim pode ajudar você, pode ser parceira do seu negócio nesse momento. Você pode fazer planos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, de qualquer, estruturando ele em papel, no Excel, em qualquer outro sistema, do jeito que você quiser. Os planos funcionam independente da tecnologia que você utilizar nele, se você utilizar o método PDCA, tá certo?
Agora, a Qualitin desenvolveu um software de gestão de indicadores que é o que tem de melhor no Brasil e eu arrisco a dizer no mundo. Esse software, chamado software ICG, é um software locado, com uma mensalidade, e essa mensalidade ela custa, na verdade, menos de R$1 por dia. A mensalidade para você usar o melhor software de gestão de indicadores que existe no mercado, tá certo? Como é que a Qualitin vai ser sua parceira nesse momento? A Qualitin vai proporcionar que você atue os primeiros 3 meses sem pagar mensalidade. Você não vai precisar pagar a mensalidade dos primeiros meses. Esses meses de retomada em que está tudo complicado, em que as coisas estão difíceis e que a grana está curta, você, se quiser utilizar o software, você não vai pagar esses 3 primeiros meses. Você vai pagar a partir do 4º mês. E esses 3 primeiros meses não vão ser jogados lá na frente. Não, simplesmente não vão acontecer. Eles vão sair, você não vai pagar. A Qualitin está proporcionando que você inicie o seu sistema de gestão, que você implante isso, que você comece a gerenciar melhor o seu negócio e você não vai pagar nada nos primeiros 3 meses. Para aqueles inscritos aqui na nossa live, que se inscreveram lá no canal, estão inscritos, amanhã a gente vai estar mandando uma oferta especial para vocês, basicamente detalhando isso que eu estou trazendo para vocês, tá certo? Então, a partir de um bom entendimento de como funciona o meu negócio, uma boa gestão de indicadores e com essa facilidade de ter a melhor ferramenta de gestão de indicadores, a gente acredita que isso pode ser importante para você nessa retomada da economia, nessa retomada do seu negócio. Ok? Bom, isso é gestão de negócio, ferramenta, metodologia para gerir o seu negócio. E a sua gestão emocional, como é que está? Michele Zanetti, nesse contexto todo, como é que está a cabeça do nosso empresário, a cabeça do nosso empreendedor, a cabeça de quem hoje está à frente de algum negócio, mesmo que seja uma área de uma empresa? A PNL costuma trabalhar estudando exatamente isso, né? Qual a programação de cada um de nós com relação a períodos na vida, de uma forma geral, tanto nos estáveis quanto nos instáveis, como lidamos quando surge algo diferente, como que é a nossa programação mental. E dizer como elas estão talvez seja um tanto quanto desafiador, porque nós conversamos com pessoas mesmo que à distância e ouvimos os extremos, ouvimos pessoas que não sabem exatamente como lidar com isto, muitas piadas até que acontecem muito na internet, de que não está dando, que piorou, que ficar em casa, que casais brigando, aquela história toda, né? Uhum. Mas quando a gente fala isso tudo, e também ouvimos o extremo oposto de pessoas que estão adorando, que se voltaram muito para dentro, que se reprogramaram muito internamente, o que nós vimos como algo bastante positivo, até porque dedicamos a nossa vida a esse tipo de trabalho. Então o que nós queremos falar aqui é justamente essa questão de programação mental, como lidar com isto no dia a dia, em períodos comuns e em períodos de adversidade. Quando nós falamos, por exemplo, em mindset, que é a palavra do momento. Mindset é bom. Nós comentamos muito sobre essas questões de termos, né? O mindset nada mais é do que a programação mental, o espaço mental, como que ele funciona e qual a programação dele, o funcionamento dele nos nossos períodos. Então, a Sheila abriu a nossa transmissão de hoje falando justamente que nós falaríamos sobre isso e sim, o que é exatamente o mindset, senão a nossa programação mental, como que funciona nosso estímulo e resposta, né? A psicologia partiu disso. Skinner, lá no começo de tudo, falava exatamente isso. Tirou a comida e agora faz o quê? Né? Tu não vai fazer, tá aqui o castigo. Então, né, são coisas que se praticam até hoje, que fazem parte do nosso dia a dia. E como lidar com isto no nosso dia a dia é sabermos que este espacinho mental, essa estrutura física toda, ela é altamente moldável, adaptável, reestruturável, inclusive... Essa é a boa notícia, né? Com certeza, Se a coisa não está funcionando bem, a gente pode trabalhar isso. Né? E temos vários processos mentais com relação a isto, né? Alguns mais abertos, outros mais flexíveis, e certamente o mais flexível tem mais espaço, principalmente em um período como esse, porque gente, mudou tudo, mudou pra caramba, e agora? E agora? Algumas pessoas aproveitam esse período como uma oportunidade,
vou melhorar, vou replanejar, vou entender o que é isso, que história é essa de trabalhar com indicadores. Puxa, eu nunca tinha pensado a minha empresa desse jeito. Parece uma coisa bastante simples, talvez para algumas pessoas, e para outras, como assim, eu nunca tinha nem pensado nisso. Aliás, conversamos um tanto com a nossa equipe sobre, para cada um de nós, o que são os indicadores do nosso trabalho, por exemplo. E essa nossa conversa gerou algo muito gostoso internamente no treinamento. E entender o que está na programação de cada um, na programação mental de cada um, foi bem rico e bem especial. Gerou um bate-papo bem interessante entre a gente. Então, o mindset é exatamente isso. Como que eu vou lidar com isso? Por que algumas pessoas estão vendo este período como uma oportunidade e outros entrando e o que eu faço agora? Eu já arrumei toda a minha casa, os meus filhos agora com o homeschooling, os termos em inglês que alguns gostam bastante, né? Nós temos uma tendência a simplificarmos as coisas porque se cria tantos termos, mas o tal do homeschooling, né? Estudar em casa e tem que acessar um link, aí o professor não entra, aí o professor não escuta um aluno e alguns pais achando que piorou. Então, o que acontece que para algumas pessoas o mesmo fato é tão diferente para as pessoas de uma forma geral. Então, o que a PNL faz é justamente isso, estudar isso e auxiliar nesta reprogramação. E aí, quando a gente fala que vai falar de mindset, é exatamente essa mensagem da neurolinguística. E aí podemos ir um pouco mais adiante com relação às pautas. Por exemplo, a resiliência. Falarmos no tema como que as pessoas são diferentes nesse assunto. Não, eu venho da área da indústria metal-mecânica, uma das partes que eu atuei, e a resiliência vem do segmento metalúrgico, né? A capacidade que o aço tem de absorver o impacto, deformar-se e retornar ao seu estado original. Só que agora a resiliência está na moda, né? Eu sou resiliente, não sou. Alguns falam que são e nem sabem o que significa. Mas está na moda. Está na moda. Voltando um pouco, quando nós decidimos fazer essa live, essa parceria, algumas pessoas ligadas a nós me perguntaram qual é a relação da Qualitin com o DL, o que tem a ver os assuntos? Nossa, tem tudo a ver. Algumas pessoas, muitas vezes, algumas organizações e indústrias contratam sistemas de gestão, empresas especializadas em indicadores ou não, e quando o indicador não surte um resultado positivo para o negócio, as pessoas falam, esse sistema não presta, esse sistema não funciona. Só que talvez algumas pessoas esqueçam que sempre existe o lado humano. Desde sempre isso aconteceu. Antes da Revolução Industrial existiam indicadores, talvez não tivessem esse nome ainda, né? Depois deu-se um nome àquilo que eles faziam, aquela métrica que existia, criaram-se processos, situações, programas, métricas, mas sempre o lado humano por trás disso. Então, talvez possa agregar ao mindset e à resiliência o QI, o QA e o QE. Eu falo muito isso. Há algum tempo atrás, grandes organizações contratavam os profissionais pelo QI elevado, quociente intelectual. Quão desenvolvida tecnicamente aquela pessoa era para que desempenhasse determinada função. Há menos tempo atrás, com o QA elevado, quociente de adversidade. Como esta pessoa lida com problemas, como ela se relaciona com situações de adversidade. E muito recentemente com o QE elevado, quociente emocional. Como esta pessoa se relaciona com seus pares, os seus superiores, as pessoas que dependem dela. Resumindo, o QI te põe no emprego, o QA te dá uma promoção e o QE te demite. Por melhor que você seja desenvolvido tecnicamente, se você não sabe se relacionar, mais cedo ou mais tarde será demitido. Por isso que eu digo, o que nós fazemos, eu entendo que é um casamento perfeito com o que a Qualitin faz. Vocês entregam métodos, processos, métricas, sistemas. Nós auxiliamos aquela pessoa que vai operar tudo isso a desenvolver-se ainda mais do quociente emocional e o seu quociente de adversidade e de adaptabilidade também. Porque a pessoa utilizando um novo sistema é uma forma que ela tem de se adaptar, de se readaptar e usar aquilo a favor dela, como informações necessárias para que ela melhore ainda mais e galgue maiores resultados, não é? Algumas pessoas talvez perguntem como fazer isso, né? Desenvolver-se emocionalmente ou o seu quociente de adversidade e de adaptabilidade. Existem várias formas. Em uma conversa com um dos colegas de vocês da Qualitin, foi nos dito até o seguinte: nós notamos que
talvez seja importante fazer o trabalho que vocês fazem dentro do que vocês trabalham hoje, para que nós possamos sensibilizar aquela pessoa, para que depois disso ela esteja aberta a mudanças, a adaptabilidade, a obter novos resultados. Por isso que eu disse, eu acho que é um casamento perfeito. Essa nossa parceria que já vem de algum tempo, que não dávamos esse nome antes, né? E a resiliência. Tudo isso está diretamente relacionado à forma que lidamos com as coisas que surgem na nossa vida, porque algumas delas estão sob controle e muitas delas não estão. O Zanetti falou um negócio interessante, que mesmo as relações comerciais acontecendo entre empresas, no fundo, são duas pessoas sempre. Sempre são duas pessoas, uma em cada ponta. É uma transação B2B, né? Ok, mas na verdade são duas pessoas, person to person, people to people, mesmo que tenha um negócio por trás, mas são sempre duas pessoas que estão negociando, que estão se relacionando. É sempre uma pessoa que está atrás da tecnologia. Vai usar a tecnologia para ajudar a melhorar o seu desempenho nos negócios, mas a pessoa tem que estar disposta a isso, né? Tem que estar querendo fazer isso, né? Tem que entender que é importante e tal, ou seja, a cabeça tem que estar boa para isso, né? Quando as pessoas às vezes procuram os nossos treinamentos, elas perguntam, então isso é para as pessoas, não para as empresas? Depende de como tu quer olhar. Nós separamos para que possamos estudar essas teorias todas, como que funciona a parte técnica, o que diz respeito a cada um dos setores, mas na verdade as coisas são sistemas, elas funcionam juntas. Eu entendo também que não dá para separar, né? E empresas são pessoas. Não existe empresa bem-sucedida se as pessoas que estão ali dentro não são bem-sucedidas também. São as pessoas bem-sucedidas que fizeram uma empresa bem-sucedida. Pessoas bem-sucedidas, pessoas com espírito empreendedor, pessoas com espírito de gestão, enfim, um conjunto de habilidades, né? Uma diferente da outra e tal, que o conjunto delas faz a empresa ser uma empresa bem-sucedida, através das pessoas bem-sucedidas que ali trabalham. Eu não conheço nenhum caso de empresa mega-sucedida que os colaboradores, os sócios, são pessoas fracas. Isso. Pessoas que não têm uma boa gestão emocional, pessoas que não têm as habilidades que levaram a empresa ao sucesso. Não tem, me parece que não tem como dissociar. E aliás, tem o caminho de um lado, daqui para lá e de lá para cá também, né? Por exemplo, como que a empresa funciona desta forma? O que a neurolinguística faz muito? Estudar exatamente como que esta pessoa pensa, como que ela reage frente a problema, como que ela lida com a equipe dela na questão emocional, né? Relacionar-se está diretamente relacionado ao emocional. Então, hoje se fala muito, tu até mencionou no momento da tua fala, né? O cliente interno, a equipe, ela precisa ser vista. Invisto ou não invisto em alguém para fazer treinamento, considerando que pode ela até mudar de profissão? Que bom se ela vai mudar de profissão, porque significa que ela não estava alinhada àquele contexto todo. As pessoas se unem e se separam por valores. E se os valores e ideais não estão em comum, tá tudo certo. E aí vem aquele negócio da cultura da empresa, né? As empresas acabam adquirindo uma cultura que nada mais é do que a cultura das pessoas que trabalharam, a cultura predominante, vamos dizer assim, das pessoas que trabalham nesta empresa, que fizeram esta empresa se desenvolver. E quem vem de fora vai se adaptar ou não a essa cultura. É claro que é sempre melhor trazer alguém que a gente já imagina, que a gente teste, que a gente, esse cara tem a nossa cultura, vamos trazer mais fácil de adaptar, do que trazer alguém completamente diferente, vai ter mais dificuldade. Não que não possa se adaptar e ser benéfico para os dois lados, né? Porque também diversidade de habilidades, diversidade de cultura são interessantes no negócio, né? Mas às vezes essas pessoas têm dificuldade de se adaptar. Isso. E aí quando a gente fala de QA, né, existe justamente a adaptabilidade e a diversidade. A diversidade é como lidar com o problema, e a adaptabilidade tem exatamente a ver com isso, essa flexibilidade que um sistema mais racional, mais... O que é mais indicado? Que o nosso sistema de pensamento seja mais flexível. Por exemplo,
Na era que vivemos hoje, quando a gente avalia a mudança de mercado, é de ontem para hoje, né? É de 6 dias atrás, é de pouquíssimo tempo. E como que uma mente mais rígida vai lidar com esta adaptabilidade? Então, isso tem sido bastante falado com relação a como que eu avalio uma pessoa que vai lidar com as mudanças de mercado. É quando nós estudamos a adaptabilidade. E isto significa que um novo membro entrando na organização, não porque a empresa funciona assim até hoje, que nós precisamos funcionar assim até hoje. Nós podemos aprender com um novo sistema. E isso é rico, porque quando existem algumas premissas que dizem assim, né? Quando eu escuto uma nova verdade, eu posso manter a minha, mas eu tenho uma a mais. O que significa isso? Um sistema de pensamento flexível que permite escolhas. O mercado mudou e agora isto é adaptabilidade. Às vezes muda muitas coisas que estão fora do nosso controle. Como que eu vou lidar com isso? Então, quando o sistema de pensamento, o mindset, é mais flexível, tudo fica muito mais fácil. Para isso, treinar as habilidades cerebrais. O desenvolvimento emocional, muitas vezes, além de levar a pessoa a relacionar-se melhor com o seu meio e as pessoas que convivem com ela, o autoconhecimento faz com que ela busque mais informação também. Nós, através do nosso trabalho, conhecemos grandes empresários e muitos deles, para não dizer a maioria deles, eles não têm uma formação tradicional muito extensa. Muitos deles não têm sequer o ensino médio completo, mas são pessoas empreendedoras, com uma inteligência emocional muito grande, principalmente elas têm ferramentas, indicadores que auxiliam elas no negócio delas e que levam elas a um norte mais assertivo. Eu entendo sim que indicadores são extremamente importantes para o negócio. Sem indicadores você não sabe para onde está indo. O indicador, na verdade, ele te dá a base, né? A gestão de indicadores te dá uma base. Eu estou aqui. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar lá. Bom, vamos mapear isso. Como fazer isso para chegar lá? Vamos mapear, vamos traçar planos, vamos estabelecer metas e tal, e vamos fazer esse gerenciamento tudo daqui até lá onde a gente quer chegar. Com mais segurança. Não que não existirão problemas, adversidades, situações que você possa exercitar ainda mais o seu QA e o seu QE. Mas com indicadores, o norte é mais seguro, é mais tranquilo. Uma situação que ocorre muito com a gente é da empresa pequena que vira média e que começa a passar da média para grande. Então ela começa pequena com o empreendedor, determinado, decidido, empreendedor, aquele espírito, né? E contra tudo e contra todos ele vai e começa a trabalhar. Normalmente é uma empresa familiar. E aí começa a crescer, colaboradores, funcionário aqui, funcionário, mais um gerente, tá? E o negócio começa a ganhar corpo. Até então, é o dono que está ali organizando tudo e tocando todo o negócio. Mas chega num determinado momento que começa a criar níveis. Já tem agora colaboradores, já tem um supervisor, agora já tem um gerente. Como é que a gente controla essas coisas? O dono já não enxerga tudo? Já não enxerga tudo. O dono já não tem mais contato com a operação. Ele está aqui em cima, entre ele e a operação tem um gerente, tem um supervisor, a empresa começa a crescer e aí bate o pânico. O que eu faço agora? Eu não posso mais, o dono não consegue mais ir lá cuidar da operação, porque tem um supervisor, tem um gerente que está cuidando. Então como é que ele, dono, empreendedor, fundador, patriarca da empresa, né? O cara, como é que ele controla tudo isso? Como é que ele faz o negócio crescer estruturadamente? Né? A palavra-chave aqui da nossa live, né? Estruturalmente. Né? Ele tem uma cabeça boa, ele é determinado, ele tem resiliência, ele é o cara que está vencendo já há anos, vem liderando a sua empresa, o crescimento da sua empresa, mas chega num determinado momento que não tem mais como ele sozinho fazer isso. A gente precisa estruturar esse negócio. E o primeiro passo é entender como é que cada negócio funciona. Uma grande empresa é um conjunto de pequenas empresas. É um conjunto de vários setores. Bom, como cada um funciona? Como é que esse cara aqui de cima consegue fazer esse aqui de baixo, esse setor aqui de baixo funcionar? Precisa estar estruturado. Como eles comunicam, né? Como se comunicam, é uma forma lógico, de comunicação. Lógico. Como se comunica, que resultados tem, quais os processos estão funcionando, quais os que não estão. Como é que a gente faz? Precisa gerenciar esse negócio todo. Aí a gente precisa de ferramenta, precisa de metodologia. E o que eu acho muito importante também é que quando você utiliza indicadores, você sai do achismo. Eu acho que, não existe eu acho. O indicador ele é certeiro, ele mostra a verdade. Né? É assim que está acontecendo. O que nós faremos para mudar isso?
A gente está vivendo hoje um mundo de muito achismo, né? Todo mundo está achando coisa. São poucas as pessoas que estão decidindo coisas hoje, poucas, talvez seja um exagero, né? Mas tem muita gente que está no achismo. Ah, vamos fazer assim, porque eu acho que é para lá. Hoje a gente não tem muita certeza do que vem pela frente, né? Se vai terminar, se vai ter isolamento, se não vai ter isolamento, se já terminou, se o pico já chegou, se vai descer, se os negócios vão retomar com tudo. Toda sexta-feira aqui no estado tem uma reunião muda alguma coisa. que muda alguma coisa, ou não, ou enfim, e aí muda na sexta e volta E estão aumentando ou é isso volta mesmo que segundo. estão dizendo? E esses dados estão certos? Pois é, e aí os dados, a gente já viu que os dados não servem. Eu acho que o governo do estado tinha que começar a usar os indicadores agora. Então, Seria uma baita pra ajuda vamos. para as decisões que vêm pela frente. Por que não, né? Vamos passar um pouquinho a bola para a Sheila, para ver como é que a gente está. Como é que nós estamos no tempo aí, Sheila? A gente se propôs a levar essa live até às 10 horas e ainda tem um espaço para perguntas e tal, que a gente pode atender vocês aí que estão do outro lado nos assistindo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, tem algumas perguntas aqui, né? Eu tenho aqui uma pergunta da Lisandra Vessosi. Ela está assistindo a live lá de Santiago. Ela está perguntando aqui para o Dri e para a Michelle e para o Zanetti, quais os principais indicadores que devo priorizar no momento de uma crise como esta? Como é o nome? Lisandra? Lisandra. Boa pergunta, Lisandra. A gente falou aqui como funciona o negócio, como funciona o indicador, para que serve o indicador? Para gerenciar os resultados de um negócio, para gerenciar os resultados de um processo. Bom, quais os que eu vou priorizar nesse momento? Depende muito do tipo de negócio que você tem e do porte do negócio que você tem. Por exemplo, você tem um grande negócio, um mega negócio, uma empresa grande e enorme. Por exemplo, uma fábrica de bebidas, uma grande rede de supermercados. Esses caras não sentiram a crise, muito antes, pelo contrário. Esses caras estão bombando na crise, está todo mundo comprando no mercado, está todo mundo consumindo mais bebidas e tudo mais. Então tem algumas empresas mega, gigantes, que estão faturando até mais do que faturavam antes. Para esse tipo de empresa, não precisa se preocupar, por exemplo, com indicadores financeiros. Estão bem, estão até melhores. Esquece indicadores financeiros. Para esse tipo de empresa, tem que se preocupar com os seus colaboradores, indicadores de satisfação, principalmente de proteção dos seus colaboradores, de estarem trabalhando num ambiente passível de contaminação e tudo mais. E elas podem se priorizar nesse momento indicadores para os clientes comunidade, o cliente vizinho, aquele do nosso Seva, para a comunidade, priorizando ações nesse momento, ações para reforçar a sua marca, para reforçar a sua imagem perante a comunidade. Não à toa estão aí doando, construindo hospitais, doando respiradores, fabricando máscaras, fabricando álcool gel. Grandes empresas que não sentiram financeiramente a crise estão se dedicando a ações junto às suas comunidades, reforçando a sua marca, a sua imagem junto àquele cliente de vizinho, de comunidade, tá certo? Agora, é diferente, por exemplo, de uma empresa grande que parou. A empresa grande que parou está com seus indicadores financeiros completamente comprometidos, porque parou, o faturamento parou, as vendas pararam, o custo se mantém, porque os funcionários estão todos lá. Tá? Então tem que priorizar indicadores principalmente financeiros e, obviamente, em todos os casos, cuidar dos indicadores da sua equipe, do seu time que mesmo parado, tá? Precisa retomar. Agora, se o seu negócio é pequeno, médio, porte, você não parou, provavelmente o seu faturamento caiu um pouquinho, porque as pequenas empresas, as médias empresas, não estão com esse faturamento todo das grandes empresas. Provavelmente o faturamento caiu. Então, prioridade para os indicadores que atendem o cliente acionista, indicadores financeiros, tá? E principalmente cuidar da equipe, manter a equipe. Nesse momento em que os indicadores, os resultados financeiros caem, os custos continuam os mesmos, eu preciso gerenciar melhor, ficar mais de olho nesse tipo de indicador. Para pequena empresa, pequena e média empresa que mesmo que esteja trabalhando ou não, esquece os indicadores para a comunidade, esquece, vai cuidar de sobreviver. Bom, a pequena e a média empresa então que parou, gente, a prioridade é sobreviver, é fazer planos, é pensar
como sobreviver a esse momento. É usar o respirador. Já está no respirador, né? Então, é fazer planos para sair do respirador, porque elas já estão no respirador. Aí, a prioridade é o que fazer para sobreviver. Indicadores financeiros, principalmente, e indicadores de cliente. O que eu vou inventar de diferente? Que tipo de produto eu posso criar, que eu posso vender? Como é que eu vou me reinventar nesses... É a adaptabilidade frente à adversidade. Nós temos amigos, que eu acho que eu não vi o caso de citar o nome, mas ele trabalhava antes da pandemia com grandes eventos, aliás, fazia todos os grandes eventos do estado, e eventos foi a primeira atividade que parou e a última que vai voltar. Que é o nosso caso também, né? Sim, sim. E ele fechou as portas, começou a utilizar o respirador e mudou totalmente, começou a fabricar aqueles totens de álcool gel e se recuperou. Ou seja, adaptabilidade, adversidade, inteligência emocional para parar, olhar de fora e se reinventar, se readaptar. Sim, sim. Ou seja, ele sobreviveu. E mudou radicalmente o negócio. Radicalmente. Passou de serviço para um produto. Radicalmente. E aí vem aquilo que se fala, né? Frente à adversidade, muitas vezes ampliamos a zona de conforto. Lamentavelmente, o nosso cérebro é programado, pelo menos na maioria das pessoas, para reagir a situações. E isso acontece quando as coisas saem do controle. E é nessas horas que tu identifica quem tem o QA desenvolvido ou não desenvolvido. Aquele que é não desenvolvido, puxa vida, e agora? Vou fechar as portas e vou sobreviver até tantos meses. O desenvolvido não, o que eu vou fazer? Aonde eu vou mudar, como eu vou melhorar para continuar, no mínimo, da forma que eu estava antes, mas crescendo sempre. Nós estamos vivendo tempos de mudança, né? Nada mais vai ser como era antes, né? Mudanças... Mesmo? Tem um amigo nosso que detesta uma frase, o não, novo não, normal, não. eu detesto o novo Eu normal. também, pelo menos nos próximos, vai lá, até 2021, provavelmente, né? Talvez com a vacina, aí volte eventos, mas pelo menos no médio prazo, acho que a gente vai ser tudo diferente, né? Ou já é. Na verdade já é, mas vai continuar sendo, a gente vai continuar se adaptando, Sim. a gente vai continuar mudando, então a gente está no meio de processo de mudança. E quando eu trabalho com as pessoas, quando eu levo treinamento para as pessoas de gestão, ou mesmo na parte mais motivacional para as pessoas utilizarem ferramentas e metodologia, eu costumo dizer que todo processo de mudança, eu reforço isso, tem um primeiro período que é o mais crítico, onde tudo piora, né? Então, nesse momento, nós estamos vivendo um processo de mudança, está tudo piorando. E mesmo quando a gente começa, tive uma ideia, vou fazer um negócio diferente. O começo é complicado, né? O começo é crítico, o começo é difícil e acaba tudo piorando, até que daqui a pouco a coisa vai se encaixando, melhora. Né? Algumas pessoas eu percebo que não conseguem entender esse momento do processo. Né? Quando a gente implanta, por exemplo, gestão de indicadores numa empresa, num primeiro momento fica tudo muito complicado, porque a pessoa não sabe usar. Não quer alimentar. A pessoa não sabe usar, não está acostumada, não tem o hábito. Alguns chamam de resistência. Resistência, mas ele não está acostumado, ele nunca fez, ele não entendeu direito. Né? Porque uma coisa é passar uma teoria bacana e tal, e outra coisa é o cara começar a usar. Ó, tu tem que alimentar isso aqui todo mês, tu tem que trazer um número aqui, tem que analisar. Mas me disseram que é melhorar, eu tenho que... E aumento o meu trabalho? Como assim? Exatamente. Aí de repente, estranho, né? Agora eu estou trabalhando mais do que estava antes. Claro, meu amigo, você está implantando algo diferente, ou seja, você está fazendo coisas diferentes do que você não fazia. Isso, aumentando a zona de conforto. Para logo ali na frente, essas coisas vão entrar no automático. É que nem aprender a dirigir um carro, né? No começo, meu Deus, eu tenho que pisar na embreagem. Eu olho para a embreagem... 3 pedais e 2 pés, tem coisa errada ainda. A gente olha para a embreagem, que pé eu tenho que botar lá, esquerda, tudo calculado e tudo observado. Com o tempo, isso vira automático, a gente dirige, conversa e nem tá... Sim. Tudo vai no automático, né? Implantar um sistema novo, por exemplo, de indicadores, é mais ou menos isso. No começo é tudo muito complicado, porque eles não sabem como fazer. Peraí, era isso mesmo que eu tinha que fazer? Não era? É dúvida, incerteza, tudo, até que a coisa começa a ficar automatizada. Talvez a gente esteja vivendo um momento como esse, né? Com muitas mudanças, e talvez a gente comece processos de mudança que nem vão ir até o fim e a gente já tem que entrar com outro processo de mudança. E nós não temos a opção de não fazermos. Não existe. Não tem. É Não sem existe. volta.
E talvez, muitas vezes as pessoas falam, eu não faço isso porque não dá tempo, isso não é prioridade agora porque não tem tempo. E agora justamente o que nós temos é o oposto. Todo o tempo do mundo. O que se tem é aquele tempo que as pessoas sempre pediram. Eu achei bem bacana a ideia do tema da nossa conversa de hoje, justamente por isso, porque que tempo tu pode ganhar agora que tu tens, para que ali na frente tu tenha o resultado desejado. O que tu pode... Quais ações, quais medidas podem ser tomadas agora para que ali na frente tu tenha aquilo que tu sempre buscou. Eu não melhoro isso na empresa agora porque não dá tempo. Eu não coloco um sistema agora porque não dá tempo. Eu não paro para cuidar de mim, fazer o meu autoconhecimento porque não dá tempo. Gente, agora, autoconhecimento hoje até online estão fazendo. Então, entendo que são várias possibilidades. Não é por falta de tempo que alguém vai deixar de fazer alguma coisa. O mercado inteiro se reinventando. Agora nós sabemos que não é mais falta de tempo. Caso isso ainda aconteça, normalmente são desculpas. Ou o tal do homeschooling que diz que está enlouquecendo algumas mães. Né? Eu imagino. Algumas mães, inclusive, agora estão aprendendo a valorizar mais os professores. Isso. Até como a professora dos meus filhos era boa e compreensiva. Não estou Eu não aguentando. sabia. Salve os Entendi. professores. Essa piazada em Quem casa. sabe com essa mudança de mercado também não passe a valorizar um pouquinho mais os professores, sem que dúvida. merecem muitas vezes. Uma das coisas que eu acho que vai acontecer é a valorização de algumas profissões. Principalmente as da área médica, né? Enfermagem, técnicos, etc. E os da área de educação. Né? A Sheila quer que a gente pare de falar, que não param de entrar perguntas ali. Então, eu tenho uma pergunta aqui do Gustavo Beretta para o Dri. Ele pergunta, como fazer planos para a melhoria de resultados num cenário tão complicado? Como envolver as equipes nestes planos? Isso não é muito fácil não, Gustavo. Porque nós estamos todos online, né? Eu imagino que você esteja se referindo a isso por, eventualmente, estarem online. As empresas hoje, a maioria não, mas uma boa parte delas está trabalhando online. Como é que você lidera, como é que você mobiliza as pessoas no online? Nós estamos hoje, por exemplo, uma boa parte de palestrantes, que normalmente são palestrantes motivacionais, estão fazendo palestras online. Né? É mais difícil, mas é uma reinvenção. Acho que o importante é você não perder de forma alguma o contato com as pessoas, com a sua equipe, em todos os momentos. Você lidera uma equipe de, 10, 15 pessoas, mantenha esses caras. Todos os dias um contato com esses caras, marca a reunião, enfim, tudo aquilo que você fazia presencialmente, segue a rotina, fazendo agora virtual, online. Não tem outro jeito. Enquanto a gente não voltar ao normal, voltar a ter contatos presenciais, no online. No online eu acho não é que eu acho, é mais difícil, né? Você não tem olho no olho, você não tem, muitas vezes, o conjunto de reações, né? As expressões, o gestual. Os vídeos começaram a favorecer um pouco mais isso, né? Sim. Vídeo, né? Mas é o jeito de fazer, não deixar de mão, ficar 15 dias sem falar com a pessoa. Né? Tem 10 subordinados, eu falo com um ou outro, 12, e tem gente que eu falo uma semana sem falar. Não, fala todos os dias. Liga pro cara, vê como é que tá, precisa de ajuda. Envolve o cara de alguma forma. Não abandona ele, porque a gente está no virtual. Não dá para abandonar as pessoas, né? Vamos continuar se relacionando com elas no virtual. E hoje a internet está cheia de opções. Tem opções para tudo hoje, né? Eu agradeci as pessoas aqui, cumprimentei as pessoas por elas estarem na nossa live, né? A gente abre hoje, de noite, todas as noites, a gente abre Instagram, YouTube, mas tem live sobre tudo que é assunto. Tá? Então, por exemplo, você pode descobrir quais as lives bacanas, quais os temas legais para você levar para a sua equipe. Isso. Tá? De repente, essa live pode ser uma live bacana. Deixa eu envolver minha equipe até aqui. sobre indicadores na quarta-feira à noite. Exatamente. Que coisa Os caras vão falar Quinta-feira. Os caras vão falar de Quinta-feira. Os caras vão falar de gestão de negócio e gestão emocional junto. Isso é legal para minha equipe. Manda o link lá, fala com a equipe. Estou citando a nossa live aqui como exemplo, mas gente, tem lives interessantíssimas todos os dias. É de noite, é de dia. Descobre quais são os melhores. Descobre o que tem. E é de graça. E se aprofundar. A maioria delas textos, sem custo. Né? E até aproveitar o período para se aprofundar nos temas que
Eu sei que Que nós nunca temos tiramos tempo pessoas pra fazer, que estão né? assistindo que já me falaram assim, me perguntaram, indicadores? Mas, cara, tu usa indicador dentro da tua casa. Consumo de energia, alimentação, atividade com os teus filhos, lazer, atividade física. Os indicadores tu aplica em qualquer área da vida. Às vezes a pessoa está fazendo e não se dá conta. Não se dá conta. Até a cara das pessoas que andam pela casa, né? É. Tá bem. E Sheila, o que mais que a gente tem, Sheila? Então, pessoal, a gente Como é que nós estamos no horário, hein, Sheila? Nós estamos aí com 9 minutos para finalizar a live, a gente vai ser pontual, como eu falei no começo. Então Questão eu de vou... honra pra ti, né? Questão de honra ser pontual. É o indicador, né? Tá sempre indicador. na hora certa. Então eu vou iniciar o sorteio pra gente não atrasar, tá? E depois o pessoal, se quiser mandar mais alguma pergunta, pode usar os nossos canais, que a gente faz um contato com o Dri pro Dri responder. Isso, Tá manda certo. para o Dri que ele responde todas. Pro Dri. Para o Dri. Gente, para Michele e para o Zanetti também, por favor. Pessoal, por favor, mandem pra Michele e pro Zanetti também perguntas, Que o Dri responde. que o Dri responde. Vamos responder em conjunto. Então eu vou fazer o sorteio aqui, vou pôr na tela. Nós estamos utilizando aqui um embaralhador, os nomes estão aqui, tá certo? Quem que tu vai sortear primeiro, Sheila? Isso é surpresa. Então, como eu falei no início da live, nós vamos sortear um curso EAD da Academia Qualitim, principais ferramentas e conceitos para a gestão de alta performance. Um curso de negociação e vendas com PNL com a Michele Zanetti. E eu gostaria de... Dri, pode mostrar os seus livros. 2 livros do Newton Dri. A Nova Gestão na Era do Conhecimento e A Liderança no Reino da Caolândia. Então, o sorteio vai acontecer da seguinte forma. Nesta ordem que eu falei, o EAD da Qualitim, o curso do Inexpoa, o livro do Dri, A Gestão na Era do Conhecimento e A Liderança no Reino da Caolândia. Nesta ordem. De sorteados, vamos embaralhar. Então, temos aqui os sorteados na tela. Giancarlo Favero, Rogério Guerreiro, Newton César Viana, Marcos Burim e Jusilene Faria. Então, quem tiver conectado na live, precisa comentar lá no nosso canal a palavra ganhei. Ou, se não conseguir, não tiver logado na live, não conseguir pelo YouTube, não tiver feito o login, manda um e-mail para atendimento@qualitim.com ao final desta live, confirmando seus dados que a gente vai providenciar a distribuição dos brindes, dos prêmios. quem ganhou o quê? Então, Giancarlo Favero ganhou o EAD, principais conceitos e ferramentas para a gestão de alta performance da Qualitim. O Rogério Guerreiro ganhou o curso de negociação e vendas com PNL do Inexpoa, com a Michele Zanetti. O Newton César Viana ganhou o livro do Dri, um deles, o Gestão, nessa ordem. E o Marcos Burim ganhou o outro livro do Dri, que chama A Liderança no Reino da Caolândia. Eu, por acaso, coloquei aqui 5 nomes para embaralhar, então, para que a Jusilene Faria não fique sem brindes, nós vamos liberar mais um curso ED da Qualitim, principais ferramentas e conceitos para a gestão de alta performance. Então, espero vocês aí no e-mail ou no comentário no nosso... Bem-vindo, então, o Guerreiro, ao curso de negociação e vendas. Que é presencial, que acontecerá Isso. após a pandemia, quando retornarmos. Newton Viana já confirmou aqui. Parabéns, Newton. O Giancarlo também confirmou aqui, ganhou o curso da Academia Qualitim. O Newton ganhou o livro do Dri. A Larissa deu parabéns. O Newton ganhou o livro do Dri. Isso mesmo. O Newton ganhou o Newton Dri. Pessoal, então, atendendo aí a pontualidade de sempre, nós então estamos chegando ao fim da nossa live. Vocês gostariam, os nossos speakers vão se despedir. Eu me despeço aqui e espero vocês aí com os contatos por e-mail, tá? Vocês vão receber informações por e-mail quem confirmou ganhei, certo? Comigo, Sheila? É contigo. Ok. Gente, como mensagem final, nós estamos retomando, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? Retomamos a economia há 15 dias, 2 semanas atrás, né?
Esperamos que aos pouquinhos a coisa realmente vá acontecendo, as empresas vão retomando os seus negócios e a gente volte com tudo nas atividades econômicas, aí, pelo menos aqui no estado e, enfim, no Brasil todo, né? É importante aproveitar esses momentos, esse tempo que a gente esteve livre, longe do negócio, pelo menos fisicamente, né? Que a gente esteve em casa, que a gente teve tempo, bastante tempo para se preparar, para melhorar. Vamos fazer um esforço para sair melhor dessa, né? Eu acredito que isso depende muito de cada um de nós, como a gente está encarando isso, como a gente está encarando esse momento que a gente pode ter para nós, para melhorar, para a gente se melhorar como ser humano, melhorar os nossos negócios, estudar, buscar conhecimento, conteúdo para aplicar no nosso negócio ou na nossa vida pessoal mesmo, né? De alguma forma. E eu acredito que a gente possa sair melhor. Depende de cada um de nós a gente sair melhor desse momento difícil e pode contar comigo, com o Qualitin, com a Inex, enfim, contem conosco para o que vocês precisarem. Bom, valeu, Michele Zanetti, com vocês. Obrigada quem esteve conosco, é muito legal poder compartilhar um pouquinho de conhecimento sempre contigo. Nós já tivemos o privilégio de fazermos o curso com a Qualitin através da tua pessoa. Da mesma Gostamos forma, muito, né? Além de bastante conhecimento, foi muito gostoso, muito leve, então tenho ótimas lembranças daquele curso que tivemos o privilégio de fazer contigo. Então, legal quem esteve conosco. Fica a dica de que para resultados é importante autoconhecimento, controle emocional e não precisa conhecer os termos técnicos todos, não há necessidade disso, simplificar, mas voltar-se para dentro e saber nossas capacidades, nossas habilidades e desenvolvermos aquelas que ainda não estão como gostaríamos é sim fundamental para passarmos por esse período com maior facilidade. Esse é o motivo de trabalho do nosso dia a dia através do nosso Instituto INEX. A grande maioria das mudanças na sua vida, por melhores que elas possam parecer, vão gerar um certo desconforto. Observe como você lida com elas. Você tem duas escolhas. Ou você permanece como está para que não lide com possível desconforto, ou você assume essa situação, lida com o desconforto e se desenvolve emocionalmente, o seu QA, consciente da diversidade. Use indicadores para a sua vida, na sua vida pessoal, profissional, para que você possa evoluir sempre, profissionalmente ou como um ser humano também. Obrigado pela oportunidade de trocarmos experiências aqui. Foi um prazer de parte a parte estar com vocês. Legal. Obrigado, gente. Sucesso para todo mundo. Tudo de bom. E se cuidem.